Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira, 20 de julho, do Opinião 2.0. Nesta quarta-feira vão analisar as notícias com você o médico Benjamin Rodrigues Lopes e a advogada Camila Amorim. A primeira notícia que a gente vai analisar é uma declaração quase inacreditável. Há 15 anos atrás, mais ou menos, o pensador italiano, escritor italiano Umberto Eco, disse que as redes sociais dariam voz aos imbecis. Foi uma previsão dele. Essa notícia de hoje não é um imbecil que se manifesta, é um procurador do estado de São Paulo. Ele passou no concurso. A capacidade cognitiva dele deve ser muito maior do que a média. Mas ele falou em obrigação sexual das mulheres, em débitos das mulheres com os maridos, e disse que o feminismo é um transtorno mental. Ele até diz depois que essas frases estão tiradas de contexto, quando ele participava de um debate sobre criminalização de adultério. Mas não, ele é taxativo. O progressismo, ele diz, aí ele fala de esquerda, né? O progressismo nos convenceu que o cônjuge não tem qualquer obrigação sexual com o parceiro. A relação sexual não é uma obrigação, ela é uma cumplicidade, o foco completamente errado. Será que ele pensa que ele está na Idade Média, Camila? Boa tarde. Boa tarde a todos. Daqui a pouco a gente vai ter feudo, vai ter esse tipo de coisa, porque eu acho que ele está antes da Idade Média. Ninguém tem obrigação de ter relações sexuais com ninguém. Seja casada, solteira, não importa. Não tem obrigação. O sexo, né, o prazer sexual é uma coisa que você escolhe, que você tem que estar com vontade. Qualquer outra coisa é o estupro. E a gente pega uma classe diferenciada quando a gente imagina um promotor. São pessoas que estudaram muito para estar ali, são pessoas que devem ter um bom senso na hora de fazer uma defesa, fazer uma acusação. E o que a gente vê é que esse procurador do estado de São Paulo não tem absolutamente nada, né? Ele deve ser aquele que faz xizinho em prova. Quem sabe ele não chutou, né, a prova toda e deu uma sorte, porque capacidade mental ele não tem nenhuma, não entende nada de legislação, porque se entendesse, veria que ele pode até estar incitando um crime. Então, assim, é absurdo. Nós, mulheres, não somos obrigadas a nada. Ninguém pode nos obrigar a nada. Cada uma faz com o seu corpo aquilo que bem entender. Não tem obrigação nenhuma de fazer isso ou fazer aquilo. Nenhuma. Nós que dispomos o nosso corpo conforme a gente quiser. Benjamin, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff. Boa tarde, Camila Amorim. Boa tarde aos telespectadores, principalmente hoje as telespectadoras. Eu vou começar brigando com a Camila. Quando ela fala que ninguém é obrigado a nada, principalmente as mulheres. Não, vocês mulheres são obrigadas a procurarem a felicidade. Nós viemos a este mundo para sermos felizes. E aí, Paulo, hoje eu vou começar discordando de todo mundo, vou discordar de você também. Desculpa, não é que essa pessoa é um imbecil, ignorante. Nós temos diversos tipos de inteligências. Existem algumas inteligências numéricas, e aqui eu tenho uma experiência pessoal. A capacidade cognitiva do Paulo Schiff de fazer contas é assombrosa. Ele calcula tudo a todo momento. Eu não tenho essa capacidade. Esse procurador é o suprassumo dessa sociedade. Ele estudou, fez ensino médio, fez uma faculdade, prestou um dos concursos mais difíceis do país, tem um dos maiores salários do serviço público deste país, mas ele não tem uma inteligência emocional. Ele é incapaz de respeitar o outro. E mesmo quando ele fala
que o feminismo nos ensinou, ele não aprendeu. O feminismo realmente ensinou a nós homens a nos repensarmos, a entender que a companheira é companheira, não é posse, não é propriedade, não é obrigação. Ontem eu via um programa na televisão e era um aposentado que separou da mulher que estava com uma prostituta. E eu questionava assim, nossa, como é horrível alguém ter que pagar por ter sexo. Como é horrível você obrigar a tua companheira de vida a ter relações sexuais com você. Sexo é muito mais. Sexo é algo que faz bem, que nos liberta, que nos faz sermos melhores pessoas, nem que seja por breves instantes. Humberto Eco erra quando fala que a rede social liberou os imbecis, os ignorantes. Ela libertou os demônios individuais. Coisas que a gente não falava nem para o padre em confissão, a gente vomita nas nossas redes agora. Que pena. O procurador Anderson Wagner Góes dos Santos, ele foi denunciado para a Corregedoria do Ministério Público Federal, ele é do Ministério Público Estadual de São Paulo, por conta dessas declarações que foram num grupo de WhatsApp. Aparentemente ele pensa isso, é difícil de acreditar, até pode pensar, mas expressar publicamente, um procurador do Estado de São Paulo, expressar publicamente esse pensamento é quase inacreditável, né? Mas infelizmente a gente tem visto muitas coisas inacreditáveis nas últimas semanas, nos últimos meses e até nos últimos anos. Um caso muito interessante em Santos também é um caso da justiça. Uma viúva, o marido dela era marinheiro, ele desapareceu no Triângulo das Bermudas junto com um navio inteiro, o navio Silvia L. Osso, em 1976. Então o navio desapareceu, só sobrou do navio um bote salva-vidas lá no Triângulo das Bermudas. Foi o único vestígio do navio que foi encontrado. A morte presumível do marinheiro, ela foi oficializada em 2014. A viúva pediu uma indenização na justiça, mas o juiz de primeira instância em Santos, ela pediu em 2019, e ele falou que já havia prescrição da Justiça do Trabalho. Ela pediu uma indenização de R$135 mil, porque o prazo seria 3 anos. O prazo da Justiça de Trabalho normalmente é 2 anos, mas existe um outro prazo possível, que é da Justiça Civil, não é isso, Camila? Paulo, o prazo prescricional, a gente sabe que na Oi? não existe. Oi? Camila? Vamos lá, Camila. O prazo prescricional na Justiça do Trabalho é de 3 anos. Na Justiça Civil, ele depende muito do tipo da ação. Então, a gente pode ter prazos de 5 anos, tem vários prazos, dependendo do que você pede na Justiça, do tipo de processo que você entra na Justiça Civil. Uma ação de indenização material ou moral na Justiça Civil tem o prazo de 5 anos prescricional. Esse tipo de ação não daria para ser interposta agora em 2022, porque o prazo também... Novamente a conexão com a Camila falhou um pouquinho. Benjamin. Essa é uma situação que eu posso contribuir muito pouco, a não ser chamar a atenção que tinha que ser logo no Triângulo das Bermudas. Assim, quem que vai ser processado? Os ETs, Atlântida, um buraco negro do universo? É uma situação insólita, mas que a gente precisa pensar um pouco. Ela não pediu indenização antes porque a morte não tinha sido dada. Então, eu, como leigo, sugeriria que o prazo contasse a partir do momento que a justiça reconheceu. Mas mesmo assim, demorou demais.
Fala, qualquer dia ele aparece. Mesmo contando o prazo de a partir da data que ele foi dado como morto, não dá mais na Justiça do Trabalho e para algumas ações cíveis também não dá. O que teria que ser feito? Ela deve procurar um advogado civilista e analisar as ações que podem ser feitas que não têm o prazo prescricional disposto em lei. Porque quando não tem prazo prescricional disposto em lei na esfera civil, o prazo automaticamente é de 10 anos. Então, ela conseguiria, sim, não vou dizer a palavra indenização, porque no processo indenizatório já não cabe mais, mas ela conseguiria alguma coisa, precisaria analisar o caso em particular, e sem prazo de prescrição legal, quando passa automaticamente o prazo ser de 10 anos. Em relação a esse caso, Benjamin, e telespectador, Camila, tem uma particularidade aí muito interessante que foi descrita pelo comentarista Marcelo Pavão hoje no Jornal da Manhã Litoral Paulista da Jovem Pan Santos. Na década de 60, um processo de uma categoria portuária contra o que na época era a Companhia Docas de Santos, depois virou Codesp e atualmente é Autoridade Portuária. O projeto continua rolando, praticamente só herdeiros têm direito a ele, porque todos os envolvidos praticamente já morreram, inclusive os 3 advogados. Os 3 advogados são 2 de um escritório de Santos, muito conhecidos, o Gastone Rigg, que foi muitas vezes deputado federal, o Francisco Prado de Oliveira Ribeiro, que foi reitor da Unisantos, foi secretário estadual do Trabalho, e o ex-presidente da República, Jânio Quadros, que foi sócio desse escritório, e na época foi ele quem levantou essa lebre que pode ser usada pela primeira vez no Brasil, que pode ser usada nesse processo. Ele, nesse processo trabalhista, ele escapou da esfera trabalhista e usou um prazo de prescrição cível. É a primeira vez, salvo engano, em que esse artifício, essa estratégia foi usada por um advogado, Jânio Quadros, ex-presidente da República, sócio do Gastone Rigg e do Francisco Prado no escritório de advocacia, que usou essa estratégia num processo de uma categoria trabalhista contra o Porto na década de 60. 60 anos depois, pode ser revivido aí. Agora, no caso da viúva, seria interessante também ela contar a história dela para um roteirista, porque provavelmente daria uma série na Netflix ou na Amazon Prime, alguma operadora de streaming, porque o caso é muito interessante. O Triângulo das Bermudas, como se referiu o Benjamin, é cercado de lendas, teria sido ali a Atlântida, o continente perdido, porque não foi só esse navio que sumiu ali. Esse lugar é cercado de histórias assim misteriosas, como a do sumiço desse navio. Em Bertioga, e a gente tem procurado dar sempre destaque para essas notícias, Benjamin, uma operação da prefeitura fiscalizou 7 ferros velhos, todos na Avenida Anchieta. 2 foram fechados e outros foram multados, foram aplicadas 13 multas. Por que a gente dá destaque para esse tipo de notícia, seja em Itanhaém, seja em Guarujá, seja em Praia Grande, seja em Santos ou São Vicente? Porque o combate à receptação de materiais roubados é o combate direto ao roubo. Se o ladrão não tiver para quem vender, a gente tem tido muitos casos de roubo de fios de cobre e de portões de alumínio, por exemplo, entre outros itens metálicos. Se não houver receptador, não tem ladrão, né, Benjamin? Eu concordo com você, Paulo. Só pegando um gancho na notícia anterior, eu sou médico, mas eu sou casado com um advogado, então o mundo jurídico entra na minha vida todos os dias. E tem um lema que diz que a justiça tarda, mas não falha. Neste caso que o Paulo citou, 60 anos atrás, a justiça falha porque tarda. É a história do Triângulo de 1976. Nós estamos discutindo um assunto que provavelmente esta viúva pode até ganhar,
mas muito provavelmente não o receberá em vida. Quanto à questão dos ferros velhos, eu lembro numa participação num programa em que a gente anunciava dos totens de segurança, que as câmeras de segurança poderão multar também, além dos radares. Nesta semana, a gente conversou um pouco do que aconteceu em São Vicente, que caminhões de lixo foram sequestrados, na verdade os motoristas, para derrubar os totens de segurança na área continental de São Vicente. A notícia positiva é que parece que a luz se fez em Bertioga. Por quê? Porque será que só cai a ficha agora de que os fios, os cabos, os produtos metálicos têm que ser vendidos para algum lugar? Que aquele nóia que invade uma casa para roubar o cabo faz alguma coisa com este cabo? Aqui em Santos tem uma policlínica situada na Conselheiro Nébias, que já foi alvo de roubo de cabos de luz 4 vezes este ano. Da última vez jogaram fora vacinas, porque a cadeia de frio, a geladeira, foi desligada e só perceberam isso na manhã do dia seguinte, porque roubaram os fios. E ninguém vai atrás de onde se vende. Ninguém sai por aí com 20 metros de cabo e leva para casa para decorar. Vai vender em algum lugar. Será que a nossa polícia local não consegue ir atrás das lojas de informática, fundo de quintal, e que compram celulares roubados e depois vendem essas peças? O roubo de carros, que a gente tem várias pessoas conhecidas, e depois você compra uma peça alternativa que é 30 vezes, 40 vezes mais barata que a original, e eu estou exagerando? É óbvio. Havia uma expressão há um tempo atrás que chama assim, é o óbvio ululante. Às vezes a polícia não vê o óbvio. No caso, a Camila deve lembrar, na Avenida Ricardo Jafé, a continuação da rodovia dos Imigrantes, no alto dela, na chegada em São Paulo, há alguns anos, havia um conjunto, mas muito grande, de lojas de peças de automóveis, né? Muito mais baratas do que no mercado, como disse o Benjamin. A polícia passou a fiscalizar, sumiu, não tem mais nenhuma, não sobrou nenhuma loja ali. A grande maioria das peças vendidas ali era de automóveis roubados. Você lembra disso, Camila? Lembro bem. Só que migrou, né? A gente agora tem essas lojas de peças alternativas muito no centro de São Paulo. Você encontra esses produtos lá. O que as pessoas demoram a entender é que quando elas compram alguma coisa do crime, elas são receptadoras. E ser receptador de mercadoria roubada tem pena. Você responde sim também no Código Penal. Você não é... E não adianta falar, eu não sabia. Como que você não sabia? A gente vê tanto celular, tanta coisa, que numa loja custa 14 mil reais e você compra por 1.000, você acha que isso é normal? Você acha que você não percebe nada? Entendeu? Não é aquela coisa assim, nossa, olha a promoção que eu tô achando de 14 por 1.000. É óbvio que isso veio roubado de alguém. E esse alguém pode até ter perdido a vida por causa disso. Porque hoje o crime está cada vez mais violento. Então, assim, falta consciência também desse consumidor de coisa ilegal, desse receptador. E enquanto o receptador também não colaborar, sabendo que aquilo que ele fez é crime e que ele pode ser punido também, essa indústria do roubo vai continuar. Como o Benjamin falou, alguém decora a casa com os cabos de cobre, é óbvio que isso vai para o crime. Nunca cheguei na casa de ninguém que tinha uma decoração na parede assim. E então, a punição também tem que ser do receptador. Também tem que ser daquele que está fomentando o crime. E a gente estava falando hoje no jornal pela manhã que tem até gente que encomenda, né? Você chega lá, que é um pneu assim, assim, assado, e pede para encomendar, e o cara fala, semana que vem vai estar aqui. Da onde vai sair esse semana que vem? De um crime encomendado, mais uma penalidade para o cidadão que está fazendo a coisa errada. Então, tem uma lista de coisas pelo Código Penal que dá para colocar esse cidadão.
Então, além de ficar a segurança pública atenta ao roubo em si, que ela fique também atenta ao receptador e puna ele para que todo mundo perceba o que está acontecendo. A Camila colocou muito bem, né? No caso da pessoa que chega numa feira do rolo, ou num ferro velho, ou numa loja de peças, encomenda alguma coisa que vai ser obtida com roubo, além de receptador, é mandante de crime, né? O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, é rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes e a Camila Amorim analisam as notícias com você. Normalmente nós temos muitas notícias ruins, né, de crimes, de problemas sociais, inclusive, mas uma notícia hoje é de uma façanha extraordinária. O brasileiro Alisson, apelidado Pio, Alisson Pio dos Santos, ele conquistou ontem, ele fez uma conquista inédita na história do esporte brasileiro. Ele ganhou a prova de 400 metros com barreiras no Mundial de Oregon, nos Estados Unidos. É a primeira vez que um brasileiro conquista essa prova no Mundial. O Alisson Pio dos Santos não é uma novidade, porque nas Olimpíadas de Tóquio, no ano passado, ele conquistou a medalha de bronze nessa prova. Mas a conquista do Mundial tem uma outra dimensão até, embora a medalha de bronze seja muito importante. No domingo, a equipe feminina de ginástica do Brasil também, pela primeira vez na história, conquistou o Pan-Americano, batendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos não costumam mandar a equipe titular para competições que não sejam a Olimpíada. Faz um mix da equipe A com metade da equipe B. Mas mesmo assim o Brasil nunca tinha batido os Estados Unidos, e nessa prova do Pan-Americano de ginástica estava a Rebeca Andrade, que é a nova geração de ídolos do esporte brasileiro, né? Benjamin, o Alisson, a Rebeca, a fadinha do skate, né? Às vezes eu acho que eu entrei em coma há alguns anos e acordei. O Jô Soares tinha um quadro que era uma pessoa, um ex, na época da ditadura militar, que acordava em coma, um ex-general. E quando contava as histórias para ele do país, ele falava: me tira o tubo, não é possível. Nós somos o país do futebol. Quando foi a última vez que o Paulo Schiff deu uma notícia assim: olha, o Brasil tem o melhor jogador de futebol do mundo, nós ganhamos a Copa. A gente hoje é dos outros esportes. O princípio grego de mente sã in corpore sã é um princípio que o americano vive muito isso, o russo vive, a China, o incentivo. Isso tudo, em parte, o resultado de uma política lá atrás, que preparou a gente para as Olimpíadas, construiu equipes em diversos esportes, trouxe técnicos estrangeiros, houve intercâmbio dos nossos desportistas. Esporte é assim, você planta hoje e colhe alguns anos depois, 5, 10 anos. Pena que muitas vezes nós somos o país do spot, do flash. Guga apareceu, o tênis nacional chamou a atenção, nós não conseguimos dar continuidade e a nossa geração de ouro do tênis foi desperdiçada. Fórmula 1, nós já tivemos 2 tricampeões mundiais e um bicampeão, e hoje não temos mais ninguém. O atletismo, nós tivemos João do Pulo, entre outros. Natação também. Flashes. O Anderson Pio é um sobrevivente. É incrível que o Brasil apenas é potência mundial nos esportes paralímpicos, dos deficientes. Nós temos uma população significativa e podemos ter nossos filhos, adultos, ganhando medalhas. Basta incentivo. Temos que dar condição. Essa semana, no programa de domingo, era uma deficiente física, campeã de natação, que ela foi numa prova de perguntas para tentar conseguir participar das provas internacionais, que são caras e ela obviamente não tem condições. O esporte tem que ser levado a sério neste país. Camila, o Benjamin lembrou bem desse esforço que foi feito para o Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro,
e para as Olimpíadas depois de 2016. Houve também nesse intervalo entre 2007 e 2016 a Copa do Mundo. A Espanha, por exemplo, que sediou as Olimpíadas de 92 em Barcelona, ou o Reino Unido, que sediou 20 anos depois, em 2012, os Jogos Olímpicos, prepararam equipes que se traduziram em sucesso. Os espanhóis são ídolos mundiais em vários esportes hoje, depois daquele esforço de Barcelona, assim como os britânicos, depois do esforço dos Jogos de 2012. O Brasil colhe alguns resultados daquele investimento. O Anderson Pio dos Santos é um desses exemplos. Paulo, o Anderson, eu tiro o meu total chapéu. Eu sou corredora amadora. Para ele ter conseguido esse feito que ele conseguiu, ele treinou muito, ele se esforçou demais, ele deixou de fazer coisas na vida dele para poder alcançar esse objetivo. Em relação a todos os esportes, né, que nós temos aqui no Brasil, infelizmente falta o patrocínio e o incentivo. Tem uma universidade, a Universidade Mackenzie, que eu conheço e sei que eles dão, inclusive, bolsa de estudos para esportistas, para que o esportista possa preparar-se para ter um sucesso grande. Só que não é a nossa cultura, né? É um absurdo, porque o esporte, a área do esporte, a área da educação formam pessoas melhores. E esse simples entendimento ainda não existe no nosso país. Planta uma coisinha ali, não rega, aí vai outra ali. Quando se tem um sucesso, como tivemos Guga, Ayrton Senna, a Fadinha, a Daiane, assim, são flashes, como o Benjamin disse, porque dali não acontece mais nada. A gente fica com os campeões que tiveram oportunidades únicas e especiais, e o resto é ignorado. O resto a gente vai ter aquela molecada no campinho de futebol, sem estrutura alguma. E como que você vai ter grandes estrelas sem dar o básico? É impossível. É muito bem lembrado pela Camila o investimento da Universidade Mackenzie no esporte, porque na Baixada Santista nós temos também em Santos a Universidade de Santa Cecília, que investe no esporte, e a gente pode incluir aí ao lado do Nicolas, da Fadinha, da Rebeca, nessa geração de atletas vencedores brasileiros, a Ana Marcela, que é a tetracampeã mundial de maratona aquática, né? A Ana Marcela, que treinou muito tempo, é baiana, treinou muito tempo aqui no Santa Cecília. E saindo um pouco dos jovens, mas indo para uma façanha maravilhosa, recente, desse mês, do mês passado, o nadador Nicolas Santos, ele se tornou o nadador mais velho a ganhar uma medalha no Mundial. Ao conquistar a prata aos 42 anos de idade, ele foi prata no Mundial de Natação na prova dos 50 borboleta. É uma façanha também maravilhosa. O Nicolas não é da nova geração, porque ele é um nadador que explodiu há mais de 20 anos atrás, mas que prolongou a carreira. A gente tem o caso do Mark Spitz, que foi um fenômeno dos Estados Unidos na natação, tentou voltar com essa idade de 42 anos e não se classificou para os Jogos na época. E o Nicolas Santos ganhou medalha de prata nos 50 borboleta aos 42 anos. É o nadador mais velho a conquistar um pódio no Mundial de Natação. O escândalo do mês passado foi o do Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, que recebeu várias denúncias de assédio sexual, de assédio moral também, enquanto ocupava a presidência, renunciou. Ontem apareceu morto na direção da Caixa o diretor de controles internos e integridade. Ainda há mistério em relação a esse episódio, mas ele era um funcionário de carreira, ele sobreviveu no cargo,
mas estava de alguma maneira, esse escândalo respingou nele, porque as denúncias foram apresentadas justamente na diretoria dele, no departamento dele. Acho que é um pouco cedo ainda para a gente poder analisar com cuidado este caso, mas parece que ele era a pessoa que era o engavetador da Caixa. Era nele que chegavam e ele que deveria cobrar as providências. A gente não sabe se foi uma questão emocional. O clima da Caixa não é um clima de empresa amiga do trabalhador. A gente tem ouvido as denúncias não só sexuais, mas também ou principalmente de assédio moral, de humilhações, e a gente sabe quanto isso desgasta as pessoas em volta. Vamos esperar um pouco mais. Mas o que a gente percebe, e a Caixa é apenas um fato que liga na nossa primeira reportagem, na nossa primeira matéria de hoje, é o clima tóxico. Algo cheira ruim. As pessoas se permitiram a serem ruins publicamente. O presidente da Caixa, e as denúncias são escabrosas, do assédio sexual, às humilhações, aos gastos em viagens acima do que é normal gastar, a sensação de que posso tudo, Deus acima de tudo e o diretor acima de todos. Vamos esperar um pouco. O caso aconteceu em Brasília, na área externa do prédio da Caixa Econômica Federal. O corpo dele foi encontrado. A primeira ideia, a aparência é de que tenha havido suicídio. E é interessante, Camila, porque esse Departamento de Controles Internos e Integridade é quem recebe as denúncias e deveria ter dado encaminhamento a elas. Pois é, Paulo, vamos dizer que é ele que denuncia, né, o que está acontecendo em busca de uma punição. Eu acho que tem ainda muito mistério nessa morte. A gente sabe hoje em dia, e já demos outros exemplos aqui, de mortes suicidas, vamos dizer assim, que são simuladas e não são reais. O estado mental também dele devia estar absurdo por conta de pressão, mas assim, minha opinião, sem estar conhecendo todos os fatos, eu acredito que ele também podia estar sendo ameaçado, porque ele deve saber muita coisa. Então, assim, como o Benjamin disse, vamos ter que esperar as apurações, né, para saber realmente o que aconteceu, mas eu vejo muito mistério, eu vejo muito estranha a questão do suicídio, justamente porque ele teria muita coisa para falar, muita coisa para denunciar. O Opinião 2.0 volta já já. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco. Benjamin Rodrigues Lopes, Camila Amorim estão analisando as notícias com você. Agora, já é tarde, se você está assistindo na hora do almoço, a Opinião 2.0, para acompanhar uma palestra muito interessante hoje, dentro do evento das cidades criativas da Unesco aqui em Santos, que é a palestra Santos Cinematográfica. Ela está sendo ministrada nesse momento no Centro de Convenções da Ponta da Praia, o Blue Med Convention Center, né? Pela Raquel Pellegrini, que é a diretora de cinema da Secretaria de Cultura de Santos, e a Maria Francisca, que é a coordenadora das contratações, das negociações para produções cinematográficas nacionais e estrangeiras serem rodadas, tendo Santos como cenário, principalmente o Centro Histórico de Santos. Muitas produções são rodadas aqui. A cidade ganhou essa característica nos últimos anos e a Raquel Pellegrini e a Maria Francisca estão contando isso nesse momento no Expo, né? Na convenção, no congresso, no encontro mundial de cidades criativas que está acontecendo nessa semana aqui em Santos. Bom, hoje começa a temporada de convenções partidárias, então Ciro Gomes, André Janone, Simone Tebet, Lula, Bolsonaro, o primeiro é o Ciro Gomes. As convenções, sejam de cinema,
De repente os outros são atores também. Só pegando o gancho da Convenção de Cinema, Santos tem um potencial enorme na parte de audiovisuais, Paulo. E eu queria mandar um recado para o secretário de Cultura de Santos, para a Raquel Peregrini, que é da divisão de cinema. A gente precisa incentivar Santos em 3 vertentes na área do cinema. A primeira, na produção local. E eu lembro das oficinas culturais, o Queirô, na Zona Noroeste, que sobrevivem. E a gente precisa trabalhar isso, produzir o cinema de Santos. Nós já tivemos autores grandes, Oscar Van Fu, Plínio Marcos, do teatro, expoentes, cinema também. Santos como base de imagens. Nós temos perfis da cidade e cada vez mais produções. Mas Santos também, com a sua vocação turística, assim como as cidades da Coda Azul, tem que ter seu festival de cinema nacional, internacional, trazer a mídia do mundo para ter os olhos aqui. Por que não? O teatro já tem nosso festival de teatro, que sempre fazem políticas locais. A gente tem que ousar. Quantas convenções, essas convenções na política, são para ratificar o que nós aqui já estamos falando há meses. Vamos tirar o pré e vamos ter os candidatos. Nesse joio todo separado do trigo, vai continuar sobrando, de um lado, o candidato que aparece na frente de todas as pesquisas, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro lado, o seu paradigma ao inverso, que é o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E no meio do caminho, os negociadores, Ciro Gomes, Simone Tebet, os outros nanicos, que não vão fazer muita marola neste mar, mas estão em busca da troca de oportunidades. Olha, nós vamos ceder palanque, nós te apoiamos antes, depois. É o momento das negociações. O Ciro Gomes parece que atrapalha especificamente a candidatura do petista no Ceará, quando ele não constrói uma base boa para a esquerda. Ao mesmo tempo, as pesquisas mostram que o Jair Messias está crescendo neste momento. Teremos grandes momentos. O importante, Paulo, Camila e os ouvintes, é que a gente viva a festa da democracia, em que a gente tenha candidatos de diversas vias. Mesmo eu acreditando que a vela da terceira via, que era de 7 dias, agora já é uma velinha, é um toquinho de vela. Mas que a gente respire liberdade, que a gente respire principalmente a possibilidade de reconhecer o adversário, mas não o inimigo. Que a gente esqueça a vergonha de alguns dias atrás das nossas denúncias sobre as urnas eleitorais, que caiu tão mal. Viva a festa da democracia. Agora, Camila, o Ciro Gomes chega na data da convenção hoje, com tanta preparação, com tanto tempo, né? Ele chega sem o vice definido e pode ser que nem defina hoje, que defina mais para frente. Ele fica como candidato, mas ainda tenta uma coligação com outro partido para trazer o vice. E a convenção do MDB, que está prevista para 27 de julho, o ex-presidente da República, Michel Temer, ele anunciou que vai pedir um adiamento para o último dia do prazo, 5 de agosto, da convenção que vai legitimar, né, homologar o nome da Simone Tebet, porque ele acha que tem outras possibilidades ainda nesse jogo. O presidente do MDB, Baleia Rossi, falou fora de possibilidade de acontecer isso. Paulo, em relação à questão do cinema, do festival, o Santos, por si só, ainda não entendeu o potencial turístico que ele tem. E, assim, devia começar, como o Benjamin falou, ter eventos, ter festivais fechados. Imagina que coisa linda uma orquestra sinfônica tocando na praia ao pôr do sol. Quem não vai querer ver isso? Qual é a possibilidade disso não ficar nacionalmente conhecido? Então, assim, tem que investir no turismo, tem que investir também na cultura e no esporte, como a gente está falando. Santos tem já uma prova de corrida, tribuna, que vem gente do Brasil todo para correr, mas dá para fazer muito mais. Em relação às eleições, eu também espero integridade e democracia, mas está difícil de ver isso.
Tá muito difícil. Temos um candidato em primeiro colocado, em segundo, que para mim não me cheira bem, não vejo democracia e não vejo integridade em nenhum dos dois. O Ciro vem em terceiro, mas infelizmente o percentual que a gente vê hoje dele não vai nem fazer cosquinha nos demais. E essa questão do Ciro vir também sem uma vice, pesa, porque quando o eleitor vai votar, a obrigação dele, para quem já não faz, é analisar o candidato à presidência e também o vice. Porque a gente sabe que acontecem coisas com o presidente, o vice que assume. Viagens, o vice que vai estar ali. Então, esse nome de vice também é importante. Em relação ao Temer, seria muito bom se ele conseguisse esse adiamento. Seria excelente. Porque, para mim, a Simone seria uma terceira via. Mas eu vi algumas declarações dela de apoio ao candidato do PT no segundo turno, que para mim, o que ela disse, já perdi, já estou apoiando o candidato Lula. Isso me decepciona muito. Quem sabe com esse adiamento, o partido não consegue um nome que dê essa chama da terceira via que nós estamos desesperados. Eu só vou acreditar que a vela apagou mesmo quando forem todos definidos. Por enquanto, eu ainda estou com muita esperança de que a vela não seja só de 7º dia, seja de um prazo maior, uma vela de 21 dias. Porque, para mim, essas eleições estão muito difícil de escolher alguém. Falo isso como cidadã, como eleitora. Para mim, eu estou desesperada, eu não vejo a democracia e a integridade nesse momento. Interessante que o pré-candidato Ciro Gomes, que hoje vira candidato na convenção do PDT, ele é terceiro em todas as pesquisas, mas ele nunca foi visto como terceira via, não é? Por que isso, hein? Porque as pessoas não querem via das dúvidas, né? Terceiro com O, tudo bem. Terceira com A, não. Ele não consegue ser uma opção para quem está nesse jogo. Hoje a gente vive uma opção, seja de esquerda ou de direita, muito bem assentadas. Esses dois candidatos têm nichos na sociedade muito bem estabelecidos. O nicho do centro não se reconhece no Ciro Gomes. Reconhece mais ele como sendo de esquerda, como opção ao candidato de esquerda. Mas para que ele se eu tenho um candidato de esquerda forte? A terceira via seria algo diferente. Este algo diferente não existe. E neste momento as pessoas estão extremamente polarizadas. Eu acho, e aí eu pego na Camila, o trocadilho que sem querer ela fez. Eu falei vela de 7 dias e ela chama de vela de 7º dia. Eu acho que a terceira via já foi mesmo. O Ciro não personifica a terceira via, que seria mais ao centro, e a terceira via, na verdade, ela foi uma devoradora de pré-candidatos, né? Ela terminou com o João Dória, terminou com o Eduardo Leite, todos que se apresentaram para ser terceira via. O Sérgio Moro também se apresentou como uma possibilidade de terceira via, também foi engolido. E a Simone Tebet, como disse a Camila, aparentemente num mau momento. De repente, depois que começar a campanha e ela for mais conhecida do público, ela é a que tem maior potencial de crescimento por ter o menor nível de conhecimento do que os outros candidatos. Ela nunca foi candidata, nunca foi uma personagem da política nacional antes da CPI da pandemia. De repente ela cresce, a Simone Tebet. A Petrobras, ela reduziu o preço dos combustíveis na refinaria. Há uma queda no mercado internacional do petróleo, o barril que já chegou a $140 em março, desceu para patamares perto dos $100 e ainda pode descer mais. Há algumas previsões de que pode ir a $65, como há previsões também de que pode chegar a $380, mas aí é completamente catastrofista. Nós chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, da Camila Morim, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você
que acompanham a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, na hora do almoço, um pouquinho depois da meia-noite na reapresentação. E uma ótima quarta-feira para você que você merece.